Bem, gente, passadas as competências do gestor do contrato, eu trouxe para vocês um exemplo de boa prática. Isso não está previsto no nosso decreto, mas é um grande exemplo aí de boas práticas. Iniciou aí uma gestão de contratos, né? Digamos que você foi designado para ser o gestor do contrato. Qual é a primeira atitude, né, que o gestor deve fazer? Uma reunião de alinhamento, né, entre a equipe de gestão, que é dele, né, que é ele, e fiscalização, certo, gente? Então, recomenda-se, enquanto boa prática de preparação à execução contratual, que o gestor do contrato provoque uma reunião prévia de alinhamento das atividades, objetivos e resultados da contratação entre os membros da equipe de gestão e fiscalização, sendo eles o próprio gestor, quem vai participar dessa reunião, tá, pessoal? O próprio gestor, claro, né? Ele vai ter que estar lá dirigindo. O gestor substituto, que foi designado. O fiscal técnico, administrativo e ou setorial, se for o caso, né, gente? Pode ser que só tenha fiscal técnico, enfim. O fiscal que tiver ali designado, ou fiscais. Complementamente, poderá solicitar também que participem da reunião servidores da área demandante e responsáveis pela elaboração do termo de referência, conforme tenha aí a necessidade e conveniência da contratação. Então, gente, é muito importante que o gestor se sente ali os principais atores, né, daquele contrato ali, para que fique tudo muito claro, né, gente? As informações sejam trocadas ali desse momento. E aí, gente, qual é a pauta dessa reunião, né, de alinhamento? Sugere-se que sejam tratadas questões sobre formas de organização das atividades a serem executadas, meios de acompanhamento, monitoramento e controle dos processos realizados e resultados progressivamente alcançados e aqueles que ainda vai ter que alcançar, né? Instrumentos de recebimento e avaliação das entregas pela administração, fluxo de pagamento. É importantíssimo, né, gente? A gente ter ali um fluxozinho de pagamento, com os procedimentos e prazos para aqueles pagamentos. Evidenciação dos prazos contratuais principais e das rotinas, ali, né, das normas e sanções disciplinares, em caso de descumprimento. Alinhamento de aspectos básicos, tais como registro e controle de frequência dos prestadores de serviços. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Se a gente tiver ali uma contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a gente precisa ter ali, né, o registro e controle de frequência daqueles prestadores de serviços. Aí a gente precisa alinhar isso. Evolução do atendimento contratado, alterações, reduções e ou acréscimos nos quantitativos previstos, né, se for o caso. Bom, vamos se ligar aqui na dica, a dica de hoje. É importante que antes do início da reunião tenham todos os membros da equipe lido previamente todo o contrato e que estejam cientes de suas atribuições e das atividades que realizarão. Certo, gente? Não adianta a gente chegar lá na reunião sem fazer a tarefinha de casa. Ah, eu não li o aditivo, o último aditivo, então eu não sei nem que teve uma supressão, que teve um acréscimo naquilo. Ah, eu não li o último apostilamento. Não. Os atores, principais atores, o gestor, quando ele for convocar essa reunião, ele já manda um e-mailzinho ali para todo mundo, ó. Aqui, ó, leiam aqui esses documentos, tem aqui o contrato, tem aqui o termo de referência, tem aqui o aditivo, tem aqui o apostilamento. Ele anexa tudo e pede para o pessoal fazer uma leitura. Claro que dá um prazo de antecedência, né, para que eles consigam ler todos os documentos e se inteirar da melhor forma, né, de todos os procedimentos ali daquele processo. Certo, gente? E aí, sugere-se que a reunião se desenvolva de uma forma que o gestor apresente um resumo do fluxo contratual, certo? Ele vai apresentar um breve resumo desse fluxo.
E cada membro, gestor e fiscal ou fiscais, apresente resumidamente suas competências no contrato, buscando conciliá-las com as demais atividades realizadas pelo restante da equipe. Bem, feito aquela reunião de alinhamento. Feito a reunião de alinhamento entre a equipe de gestão, fiscalização, entre aquela equipe ali que preparou aquele TR, se precisar, né, onde eles tiram as principais dúvidas, alinhou com a equipe, agora é o momento de fazer ali uma reuniãozinha inicial com a contratada. Gente, é uma boa prática, é uma excelente prática ter essa reunião, para não gerar um quê? Um possível ruído, certo? Que a gente sabe que muitas vezes acontece entre o contratante e a empresa contratada. Após alinhar os principais temas entre os membros da equipe de gestão e fiscalização, é desejável que o gestor convoque uma reunião inicial, com no mínimo o preposto da empresa contratada, para apresentar informações básicas acerca das obrigações contratuais, instrumentos de gestão e fiscalização, fluxo de recebimento do objeto e pagamento de notas fiscais, estratégias para a execução do objeto, métodos de aferição dos resultados, sanções passíveis de aplicação, entre outros tópicos. Então, gente, alinhei com minha equipe, agora eu vou alinhar com a empresa, seja com o representante da empresa mesmo, né? O sócio, o dono, ou com, no mínimo, o seu preposto, para que tudo fique muito claro, tá certo, gente? Bem, e o que é que pode ser alinhado nessa reunião, né? Nessa reunião, pode-se alinhar com a empresa as rotinas da fiscalização técnica e administrativa, contendo algumas informações tais como o nome dos fiscais designados, que eles vão se reportar, né, que eles vão ter um convívio ali, né? Os documentos exigidos na ocasião do pagamento, né? Eu preciso da tal certidão, eu preciso da nota fiscal, eu preciso, enfim, de todos aqueles documentos que são exigidos na ocasião do pagamento e necessários para o acompanhamento pela fiscalização. Então, gente, inicialmente o gestor do contrato, ele poderá apresentar o fluxo geral da contratação, que é aquele fluxo que ele já desenvolveu ali com a equipe, naquele alinhamento de equipe, resumindo suas principais atividades e prazos de recebimento e entrega. Isso é bem importante. A primeira coisa é, eu acho que, além de ver esse fluxo geral, é dizer, determinar, os prazos são esses. Por mais que eles já estejam fixados em contrato, tá, gente? É bom a gente fazer essa releitura. Meios, processos e períodos de pagamento, discorrendo também sobre as sanções em caso de eventual descumprimento contratual. É aquele negócio, né? É o tipo da coisa. Estamos aqui na paz e no amor. Se você fizer tudo certinho, ótimo, você vai receber sua contraprestação. Se não, você está passível aí de sanções por descumprimento contratual. Então, além disso, gente, o gestor ele poderá informar a contratada sobre o modelo de fiscalização que será exercido. Como será a comunicação entre as partes quando da ocorrência de alguma intercorrência, né? Reforçará sobre a entrega de documentos, tais como anotações de responsabilidade técnica, as famosas ART, garantia contratual e documentos técnicos, entre outros. Sugere-se que a contratada seja indagada pelo gestor quanto à ciência e entendimento sobre os termos e principais obrigações e direitos em que se firmar a contratação, termo de referência, edital, proposta apresentada, contratos, etc. E pronto esclarecimento de eventuais dúvidas. Então, gente, para amarrar todo esse procedimento, eu sentei com a contratada, mostrei o fluxo para ela, falei do prazo, sobre a entrega do serviço ou da prestação aí de serviço do objeto, né? Falei sobre se tiver alguma intercorrência, como vai ser esse modelo de fiscalização. Falei sobre a importância de alguma entrega de algum documento necessário, né? Enfim,
disse tudo, expliquei tudo, as regras do contrato, a gente redisse, né? Porque a gente disse de novo, no caso, né? Tudo isso, que é porque assim, no contrato provavelmente já vai estar fixada a maioria das coisas, no TR também vai ter algumas observações, algumas cláusulas aí que vão direcionar, mas a gente vai dizer tudo para ela ali naquela reunião. No final, para amarrar tudo, a gente tem que perguntar: você entendeu tudo? Você entendeu qual é a sua obrigação? E ficar ali para esclarecer qualquer dúvida eventual. Ao final da reunião, o gestor deve certificar-se de que os representantes da contratada saibam exatamente o que o órgão ou entidade municipal pretende com a contratação, elaborando, quando necessário, um cronograma detalhado contendo definição de datas e horas específicas para determinadas atividades, incluindo-se reuniões periódicas a serem cumpridas pela contratada, se for o caso. Encerrada a reunião, recomenda-se à área gestora formalizar a ata de reunião, a ser juntada ao respectivo SEI do acompanhamento de contratação, com a assinatura dos participantes. Gente, teve aquela comunicação clara, né? O gestor se certificou que a contratada entendeu exatamente o que é que a administração pública quer e espera dela. É a hora de tudo isso estar resumido em uma ata, onde a contratada está dizendo ali que compreendeu tudo que está especificado naquela contratação. Ela vai confessar ali naquela ata que teve essa conversa, que foi explicado para ela nos mínimos detalhes, todas as datas, os prazos ali, né, que foram fixados. E ela vai assinar essa ata que você, como se você fosse o gestor, vamos dizer assim, né, junta ali no SEI do acompanhamento daquela contratação, certo, gente? Como um documento de prova de que isso foi feito. Eu trouxe aqui uma atenção, né, especial para os casos de contratos com dedicação de mão de obra exclusiva. O gestor e ou fiscal deverão informar a contratada os locais dos postos de trabalho, os horários nos quais serão executados os serviços contratados, os meios de controle de frequência e pausas legais, como por exemplo o ponto, né, o registro de ponto, as condições para acesso às instalações e instrumento de identificação dos empregados, entre outros aspectos necessários a ressaltar. Esses contratos de mão de obra, eles têm que ter um acompanhamento muito de perto, né, desse gestor e desse fiscal, para que fique muito claro para aquele prestador de serviço tudo que for feito, né, naquela contratação, certo, gente? E aqui eu trago para vocês um pouco sobre o auxílio desse gestor na tomada de decisão. Para que o gestor consiga realizar de forma satisfatória o seu serviço, é essencial ter um bom alinhamento e uma comunicação clara com todas as áreas do órgão ou entidade, como o setor jurídico, financeiro, compras, etc. Geralmente o gestor de contratos ele sai ali, né, rodando em todos os setores, né? Ele vai no jurídico, pergunta se o parecer dele está pronto, ele vai lá no financeiro, pergunta se o pagamento de um outro contrato está para sair, enfim, ele fica ali sempre em contato com todo mundo para realizar ali o serviço da melhor forma. O gestor de contratos também orienta as negociações e esclarece as partes sobre as cláusulas e os pontos de cada contrato, oferecendo informações precisas para os demais gestores, auxiliando na tomada de decisões mais assertivas. Então, gente, vamos pensar assim: uma negociação que já está se pretendendo, ele já ouviu falar, eita, ano que vem está pretendendo prorrogar um contrato. Só que ele tem total ciência de que esse contrato está sendo, vamos dizer assim, mal feito, né? Como posso dizer, está sendo empurrado ali com a barriga por aquela empresa e que não é uma vantagem tão grande ali para a administração, né?
prorrogar aquele contrato. Então, ele vai chegar com meios de provas, é claro, né? Ele vai ter os registros disso aí e vai auxiliar uma tomada de decisão. Vai dizer, ó, esse contrato aqui, ele está sendo feito de uma forma que não está muito legal, certo? Eu tenho aqui documento tal, tal e tal que comprovam o que eu estou dizendo. E eu já achei aqui que tem, por exemplo, uma ata de registro de preços que tem um preço mais vantajoso, certo? Eu já ouvi falar também que essa empresa que presta esse serviço é uma empresa de boa procedência, tá dando certo. Por que não a gente mudar aí, né, esse rumo e não prorrogar mais esse contrato? Bem, é uma tomada de decisão do gestor, certo, gente? Ele vai tomar a decisão aí com base muito nas orientações do gestor de contrato. Aí aqui ao final eu trouxe um exemplo, né? Pode haver problemas durante a vigência de um contrato, como a execução incorreta de um serviço, que foi um pouco do que eu falei, atrasos na entrega de mercadorias e outras questões. O gestor utilizará os registros documentais pertinentes ao caso e irá relatar as ocorrências ao seu superior. Ele vai trazer todas aquelas ocorrências e o superior vai dizer: poxa, eu vou enfrentar aí o risco ou não de dar continuidade a esse contrato, por exemplo. Ou eu vou enfrentar o risco ou não de acrescer esse contrato. Se o gestor por acaso disser, poxa, eu acho que essa empresa, vamos dizer que é uma empresa de veículos, de locação de veículos. Eu acho que essa empresa ela não tem ali um quantitativo de veículos tão grande que suporte esse acréscimo, por exemplo. E aí ele faz uma inspeção, vai na empresa, enfim, e ele traz toda essa documentação para o gestor, para o superior dele, né? Ele vai dizer, realmente, essa empresa não pode, então não vamos acrescer esse contrato, vamos tomar uma outra providência. Tá certo, gente? É muito nesse sentido. Para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um modelo de uma ata de reunião, certo? Que é essa ata de reunião que vocês poderiam estar aí recebendo as empresas, né? E depois que terminar essa reunião com a empresa, preencher essa ata. É apenas um modelo, certo, gente? Vocês fiquem muito à vontade aí para tomar a liberdade de mudar, certo? E aí, aqui tem os dados principais, né? O setor demandante, qual é o número do contrato, qual é a data dessa reunião, qual é a hora, qual é o objeto do contrato, quem é a contratante, trazer aí quem são os fiscais, né? Se tiver todos eles, por exemplo, ou se tiver só um, bota só fiscal técnico, por exemplo, o nome do gestor, o nome do contratado, preposto, o representante da empresa, né? Que vier, né? A pessoa que vier representar, o local, né? Onde é que foi essa reunião, quais pautas foram discutidas, né? E quando as pautas foram discutidas, desculpem. A pauta da reunião, qual é o propósito que essas pessoas se reuniram, aí a gente pode elencar aqui uma, duas, três, quantas hipóteses vocês quiserem aí elencar de propósito aí nessa pauta. Quais foram as discussões abordadas? E aí você traz um registro objetivo das discussões para esclarecer o porquê aquelas decisões foram tomadas, certo, gente? Registro das decisões, o que de fato foi acordado entre os integrantes. Listar quais são os próximos passos. Compromissos. Registrar os prazos dos responsáveis pela execução de cada tarefa, dia, horário, local e nome dos participantes para uma próxima reunião. A hora do término dessa reunião e, importantíssimo, é a lista de presentes e os seus cargos, quem está presente naquela tomada de decisão. Ao final, o nome do fiscal, certo, de contrato, a sua assinatura e o nome da representante da empresa e a sua assinatura. Tá certo, gente? Isso é um modelinho. E eu recomendo fortemente aí que vocês recebam, façam uma reunião com a empresa, quando eu começar aí a gerir um contrato, certo, gente? E também eu digo a vocês que é recomendável que você receba sempre fornecedores, né, empresas, com alguém ao seu lado. Não receba só.
certo? Porque qualquer diligência que for precisar tomar, você vai ter um outro servidor ali ao seu lado para estar ali lhe auxiliando, estar ali ao seu favor, certo, gente? Para uma maior proteção dos servidores, tá, gente? Então, além de fazer uma ata, eu recomendo também que faça junto com o fiscal, faça junto com outro colega ali do setor, certo? Envolva mais atores aí nessas reuniões com fornecedores. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós vimos hoje as principais competências ali do gestor de contrato. Nós vimos a importância de uma boa administração desses contratos através de reuniões, né, entre os principais atores, entre os gestores e fiscais, entre o gestor, fiscais e a empresa, né, contratada. O diálogo é importantíssimo, manter esse diálogo, manter essa proximidade, né? A organização também a gente viu que é muito importante. E além disso, a comunicação entre o gestor e o fiscal, a comunicação entre o gestor fiscal e empresa, ainda tem a comunicação do gestor com a autoridade superior, que também é importantíssimo, gente. Está sempre se reportando à autoridade superior, sempre que aconteça alguma coisa relevante ali naquele contrato, algum risco. Por isso que é tão importante, né? O gestor também participar da gestão de riscos. Porque a gestão de riscos tem tudo a ver com a gestão de contratos, certo, gente? Gerir um contrato é gerenciar o risco o tempo todo. Tá certo, gente? Então, sempre que tiver, vamos lá, lembrando também, né? Algum risco relevante, atualizar lá o mapa de riscos, bem como alertar, né? A autoridade superior ali do órgão. Tá certo, gente? Encontro vocês no módulo 4 e vamos falar dele da fiscalização de contratos. Até o próximo módulo. Um abraço.